localizadas ambas em área da preservação ambiental em beira de rio, serão transferidos para um condomínio residencial projetado pela Prefeitura nas imediações da Gleba Guarani. O problema, porém, é que a construção do chamado Residencial Angatuba, com 340 unidades habitacionais, deve começar apenas no segundo semestre do ano. Além disso, moradores das favelas afirmam que não foram consultados quanto à mudança e as formas de inclusão nas políticas habitacionais do município. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Parapsiquismo em Foco, desvendando a multidimensionalidade. Boa tarde, ouvintes da RCI Iguaçu. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2019, iniciamos o programa Parapsiquismo em Foco. É um programa semanal, onde a cada quarta-feira abordaremos um tema diferente sobre parapsiquismo, no horário de 14 às 15 horas. O termo parapsiquismo ele será abordado sobre uma visão da conscienciologia, que é uma ciência que estuda a pessoa, a consciência, de uma forma integral em todas as suas manifestações. Eu sou Ana Ferreira e estarei com vocês toda semana com um convidado especial, entrevistando um convidado especial. Você pode participar do nosso programa pelo Facebook, pelo telefone 45-3523-2211 e pelo WhatsApp 9914-509-11, nos enviando pergunta com o tema do dia. Hoje vamos conversar sobre o parapsiquismo no dia a dia. E o nosso convidado é o professor Mário Oliveira. Ele é conscienciólogo, formado em engenharia e psicologia. E também ele faz parte do Conselho Técnico-Científico da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, professor Mário. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Então, para começar, eu acho que uma pergunta interessante seria se eu explicasse o que é o parapsiquismo. Ok. Parapsiquismo são os fenômenos que ocorrem que não têm explicação dentro da ciência convencional ou dentro da própria psicologia. Então, são fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia e que há interações energéticas envolvidas ou interações multidimensionais, ou seja, entre dimensões diferentes. Então, isso vem a ser o parapsiquismo. São fenômenos que ocorrem com certa frequência, de modo corriqueiro, embora as pessoas não deem muita importância a isso, muitas vezes pela ignorância, às vezes por preconceito. Mas o fato é que esses fenômenos vão ocorrendo naturalmente, seja num processo de clarividência, seja um processo de intuição, seja um processo de premonição, seja um processo de você lembrar de alguma vida passada, seja o fato da criança, por exemplo, ter o seu amiguinho invisível e conversar com ele e brincar. É a questão, às vezes, da mãe, junto com o seu filho, saber o que ele está acontecendo com o filho, mesmo ele ainda não podendo falar, mas sabendo exatamente o que está acontecendo com ele, em algum perigo que ele esteja passando, a mãe se antecipar a resolver isso. Tudo são formas de comunicação energéticas, telepáticas, que ocorre sistematicamente. Muitas vezes também, ao sonhar efetivamente com alguém que já morreu, por exemplo, e ter uma conversa adequada com essa pessoa que já morreu, isso não vem a ser um sonho, mas sim uma experiência também parapsíquica, onde a pessoa se viu fora do corpo, interagindo com uma pessoa que já não está nesta dimensão intrafísica. Então, são fenômenos que ocorrem regularmente. Então,
Como é que podemos, então, aproveitar o parapsiquismo no nosso dia a dia? Fazer prática, uso? A nossa questão mais séria do parapsiquismo é que as pessoas muitas das vezes passam por situações inconvenientes e não sabem lidar com elas. Por exemplo, uma mãe que tem um filho e esse filho fica com quebranto, né? O que vem a ser o quebranto? Em algumas sociedades é comum se falar esse termo, ou seja, a criança fica amuada, fica triste, porque alguém teve um mal olhado para ela. Essa criança está desequilibrada energeticamente. Isso, muitas vezes, as mães vão procurar uma benzedeira para poder equilibrar essa criança, sair desse estado de mal-estar, e essa criança volta a entrar numa condição normal por conta desse equilíbrio energético. Mas a mãe seria a pessoa mais fácil de reequilibrar essa criança, se ela tivesse noção do que está acontecendo e o que fazer com essa criança. Na verdade, é trabalhar as energias desta criança de modo que ela possa se equilibrar, ou seja, algum chakra, algum lugar, alguma parte do corpo ficou desequilibrada energeticamente, por isso que ela fica amuada. É uma situação corriqueira com muitas pessoas, com muitas famílias que têm filhos. Outra coisa é a questão do mal olhado, né? Esse mal olhado funciona? Claro que funciona. Isso atrapalha a nossa vida, sim. E nós temos condições de nos defendermos disso. Então, o que é o mal olhado? Na verdade, é uma energia negativa que foi direcionada para a pessoa e essa energia trouxe algum efeito, de forma a criar um desequilíbrio. E a pessoa pode se defender disso sabendo lidar com as energias. Por exemplo, temos hoje muito comum que é a questão do burnout, ou seja, a síndrome do burnout, que é o esgotamento energético por conta de você lidar com muitas pessoas. Se você lida com pessoas carentes, de modo geral, essas pessoas vão vampirizando as suas energias efetivamente. Ao longo do tempo, você fica tão exaurido por falta das suas próprias energias, por não saber reequilibrar as suas energias, e isso pode afetar a tua saúde. A mesma coisa, às vezes, por exemplo, um parente que morreu e você percebe a presença dele dentro de casa. E isso, às vezes, traz transtornos significativos para pessoas. Como lidar com isso? Uma vez sabendo lidar com isso, nós podemos estar resolvendo uma série de percalços que a própria vida nos causa, evitando que nós possamos sucumbir, muitas das vezes, a essas interações energéticas, que às vezes são negativas. Como também temos as interações energéticas positivas também, que são muito bem-vindas. Então, já que a gente lida naturalmente no dia a dia com o parapsiquismo, todas as pessoas, elas são parapsíquicas? Em tese, todas as pessoas são parapsíquicas, ou seja, nós nascemos com essa predisposição, ou seja, nós nascemos com habilidades parapsíquicas. Nós começamos essa habilidade na interação com a nossa mãe, ou seja, a interação mãe e filho é uma interação que exige um grau de sofisticação onde não há fala, mas há percepção. Essa percepção, muitas das vezes, ela é telepática. Por exemplo, para caracterizar melhor isso, por exemplo, uma mãe que fica algum tempo sem dar de mamar à criança e a criança começa a sentir fome, é natural que a mãe virta leite do peito, à distância, podendo estar a qualquer distância, por conta dessa interação com a criança, ou seja, ela sabe que aquela criança está com fome, está precisando mamar, e essa reação fisiológica na questão da mama verter o leite é uma questão de simbiose com a própria mãe. Então, há uma conexão energética, há uma comunicação energética que estabelece um efeito físico. A mesma coisa, por exemplo, o fato de nós, quando temos a orelha vermelha ou esquentando, né, e dizemos, poxa, alguém está falando bem ou mal de nós, né, mas alguém está falando de nós. Isso é um fato? É um fato, sim, isso ocorre. Isso, quer dizer, são as interações energéticas, e essas interações energéticas, elas têm um conteúdo. Nós podemos decodificar quem está falando e o que está falando, ou se é positivo ou negativo a respeito de nós. Então, essas comunicações, elas existem. Como nós não desenvolvemos essa capacidade de interagir de forma mais intensa, ou na infância
os pais, quando veem as crianças tendo algum tipo de manifestação parapsíquica, por exemplo, ter o amiguinho invisível, conversar com o amiguinho invisível, há muitos pais que acham que aquilo é loucura da criança, isso é coisa de criança, isso é fantasia da criança, e vão inibindo sistematicamente essas parapercepções, essa predisposição ao desenvolvimento parapsíquico. E muitos pais ficam extremamente incomodados porque a criança começa a ver, às vezes, o parente que já morreu, às vezes o vô que ela não conheceu e começa a falar com ele, eu encontrei o vô. E os pais começam a ficar com medo dessa situação, e com isso começam a inibir o próprio desenvolvimento dessa criança. Então, há muito preconceito também com relação ao processo do parapsiquismo. Então, há uma inibição natural dentro da sociedade para nós não manifestarmos as nossas potencialidades parapsíquicas. Com isso, vamos inibindo a nossa própria parapercepção. Fazer o oposto, ou seja, fazer com que a gente possa desenvolver, também é possível, é treino. Tudo na vida é treino. Na medida que nós vamos treinando também essa capacidade, nós vamos poder desenvolver isso com mais propriedade, com mais segurança. Então, o parapsiquismo não tem idade para começar, nem para ter qualquer momento da vida, você pode acessar. Pensa bem, se nós fomos inibidos na nossa parapercepção, no nosso desenvolvimento parapsíquico, isso é um processo de desenvolvimento. Se você inibe, ou se alguém inibe, por exemplo, muitos pais levam os seus filhos para o psiquiatra por achar que estão ficando loucos. Isso é um crime. É óbvio que o parapsiquismo você tem percepções tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem padrões energéticos ou índole negativa, essa energia vai afetar negativamente outras pessoas. Quando a criança começa a ter terror noturno por estar tendo alguma percepção de alguém que já morreu, ou ter percepção de alguém atacando, algum tipo disso, isso não, na grande maioria dos casos não é caso para médico, é caso para a mãe atuar energeticamente para limpar o ambiente, para essa criança ter mais segurança naquilo que está lidando e vendo. Se a mãe começa a ficar com medo da criança que precisa do suporte dessa mãe, como é que fica? Fica com medo também. Então ela vai inibindo naturalmente, até para não se sentir louca perante os pais e ser aceito pelos pais. Então, naturalmente, vai inibindo. Então, o ideal seria que essa mãe e esse pai soubessem lidar com essas situações, até para ela poder ir desenvolvendo gradativamente o próprio psiquismo. Mas já uma vez bloqueado, nós podemos estar desbloqueando esse processo todo e manifestando esse parapsiquismo a qualquer instante. É uma questão de treino. Sabendo de antemão que muitas pessoas já têm isso de forma desenvolvida, de forma mais intensa, por conta das vidas passadas. São muitas vidas, às vezes, atuando como parapsiquismo. Embora, ao longo das vidas sucessivas, houve momentos em que a repressão foi muito intensa com relação à manifestação parapsíquica. Haja vista a questão da Inquisição, por exemplo. A Inquisição foi uma época, na Idade Média, que a situação ficou muito precária para quem manifestava parapsiquismo. E foram muitas pessoas que sofreram e trouxeram esses traumas ainda para essa vida atual, ainda traumatizadas pelo drama de serem parapsíquicas e serem acusadas de alguma coisa que não era a realidade delas. Então, nós trazemos muita informação também do nosso passado e muitas vezes não queremos estar manifestando isso, essa habilidade, por conta dessa história também. Mas tudo é possível ser superado e desenvolvido, cabe a cada um. E no caso a CIP, ela tem cursos sistemáticos de modo a poder fazer com que a pessoa possa desenvolver de modo lúcido e seguro. O senhor falou da CIP. Pode falar um pouco sobre o que é essa associação? A CIP é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Ou seja, é uma instituição sem fins de lucro, em que ela promove cursos, ou seja, ensina e pesquisa sobre os efeitos do parapsiquismo na nossa vida, além de dar formação para pessoas poderem estar atuando de modo a ajudar outras pessoas a partir da imposição energética e de atuação também dos fenômenos parapsíquicos. O objetivo maior da instituição é dar suporte às pessoas para poderem, primeiro, se ajudarem com
o processo do próprio parapsiquismo. Além do mais, poder ajudar outras pessoas que possam estar passando por alguma dificuldade de ordem espiritual, como muitas pessoas falam, ou de ordem mesmo energética. E ao poderem ajudar outras pessoas, é uma forma também de divulgar o trabalho que nós executamos dentro da própria CIPRE. Pois é, o senhor falou que a CIPRE é uma associação conscienciocêntrica. Então, o que é a conscienciologia? Pode nos dar uma... A conscienciologia, ela pretende estudar a consciência das suas formas mais abrangentes. Por exemplo, nós vamos estudar a consciência sendo eu, o ego, a personalidade, quem quer que seja, dentro de uma realidade multidimensional, ou seja, a pessoa não morre, ou seja, a pessoa ela descarta um corpo físico, mas continua vivendo numa outra realidade, uma outra dimensão, e que muitos de nós chamamos de dimensão extrafísica ou dimensão espiritual, como queiram a cultura de cada um. Mas o que é importante entender é o seguinte: nós não morremos, ou seja, podemos descartar um corpo físico e vamos existir e vamos estar nos preparando para uma próxima vida. Ou seja, é a serialidade da vida, ou seja, nós temos uma possibilidade de interagir entre dimensões, entre pessoas que estão vivas e que estão mortas, efetivamente, e podemos também lembrar das nossas vidas passadas, ou seja, nós temos várias vidas ao longo da nossa existência, nós passamos por várias vidas e essas vidas elas são sucessivas, bem como as interações energéticas. Então, a conscienciologia vai estudar essa consciência dentro desses aspectos. E o que é mais importante é que nós temos como premissa sempre buscar não acreditar em nada, e sim ter as nossas próprias experiências. Então, essa é uma premissa básica. Então, é a autopesquisa, é a experiência pessoal que vai nos determinar aquilo que realmente que nós vamos estar efetivamente vivenciando. Bem, vamos dar um intervalo agora e vamos chamar os nossos comerciais. Estamos apresentando o programa Parapsiquismo em Foco. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, ouvinte da RCI. Hoje vamos abordar a dimensão familiar da saúde, ou a saúde em família. Já comentamos aqui no programa da mudança de hábitos e do papel do cônjuge nesta mudança, e também da cultura familiar. Mas podemos falar um pouco mais da importância de cada um estar atento para a saúde em família. Sabe aquele hábito que aprendemos desde pequeno e, mesmo sendo ruim, alimentamos porque nunca fizemos realmente diferente? Vamos ver alguns exemplos. Refrigerante no fim de semana, uso de açúcar, churrasco todo fim de semana, doce depois do almoço. Esses hábitos podem ser passados, inclusive, dos pais para os filhos. E nós passamos a incorporá-los de uma maneira que nem sempre estamos atentos. Sem contar, por exemplo, os pais que muitas vezes podem fumar e, às vezes, quando descobrem que o filho está fumando, ficam bastante irritados. Um exemplo realmente nada positivo. Detalhe, nossos pais podem já não estarem mais aqui e continuamos fazendo a mesma coisa, ou às vezes nem na mesma cidade eles moram. Assim como a saúde, a doença também pode ser passada de geração a geração, parecendo a famosa expressão tal pai, tal filho. Vamos lembrar da neuroplasticidade, aqueles neurônios e sinapses que, fixos e bem estabelecidos, formam a base neuronial do nosso comportamento. Isso nós até comentamos aqui no Minuto Saúde. Pois é isto, sem nem pensarmos direito, fazemos a mesma coisa quase que por instinto. Identificar a dimensão familiar da saúde é muito importante para termos autocrítica quanto à mudança de hábitos e sairmos tanto dos pensamentos automáticos quanto dos comportamentos também automáticos, passados no melhor estilo e às vezes com a melhor das boas intenções de pai
ou mãe para filho ou filha. Você sabia que é possível fazer diferente? Mudar pode ser uma tarefa libertadora. Sair da mesmice, dos antigos hábitos bolorentos, de sinapses velhas e antigas, sejam elas familiares ou não, para novas sinapses, mais atualizadas e melhor, suas. Nada que ver com espelhos que criamos dos outros dentro da gente, seja de membros da família ou da sociedade em geral. Então, você ainda tem hábitos dos seus pais, amigos, vizinhos, profissionais, ou seja lá quem for, no seu dia a dia? Que tal atualizar para novos comportamentos totalmente seus e ainda mais saudáveis? Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde. Oferecimento ISECOR, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Voltamos a apresentar programa Parapsiquismo em Foco. Então, voltamos ao nosso programa Parapsiquismo em Foco. O nosso convidado de hoje é o professor Mário Oliveira, e você pode participar através do Facebook, pelo telefone 45-3523-2211 ou pelo WhatsApp 9914-509-11, enviando perguntas e estaremos aqui com o professor Mário respondendo as suas dúvidas. Então, professor Mário, como o nosso programa é o Parapsiquismo no Dia a Dia, hoje o tema do nosso programa, dê um exemplo assim, bem prático do que acontece no dia a dia, bem comum, que é considerado um fenômeno parapsíquico. Olha só, quantas vezes nós chegamos num ambiente e dizemos, poxa, esse ambiente está carregado. E as pessoas falam isso às vezes até instintivamente, e muitas das vezes nem sabem por que estão falando daquilo. Mas o fato é que há uma opressão do ambiente em relação à pessoa. Ou mesmo, às vezes, uma pessoa, poxa, você está carregado. Ou seja, a pessoa sente que há alguma interação ali que não é benéfica, que a pessoa não se sente bem. Isso é um processo parapsíquico, é uma percepção energética, é o que nós chamamos de psicometria. A pessoa está conseguindo identificar o padrão de energia daquele ambiente, mas não sabe exatamente por que nem como tirar proveito disso. Ou seja, o que eu faço quando eu estou num ambiente que está carregado? Ou o que eu faço quando eu estou do lado de uma pessoa que eu me sinto mal, ou que me faz bocejar sucessivamente, né? Esses são sinaléticas, são sinais em que nós detectamos o ambiente, ou seja, fazemos a psicometria a partir dos sinais que eles nos afetam. Então, isso é muito comum as pessoas lidarem com essa situação. E fulano de tal estava carregado, porque você chegou perto dele, começou a bocejar, saiu perto daquela pessoa, você parou de bocejar. Então, isso são, às vezes, sinal, é o que a gente chama de sinalética energética parapsíquica, que são sinais que dão alarme a respeito do que está acontecendo à sua volta. E nós podemos estar tomando proveito disso, na medida em que vamos desenvolvendo e respeitando esses sinais e tomando alguma atitude, nós estamos desenvolvendo efetivamente o nosso parapsiquismo, mas o que é importante é saber, alguma coisa está acontecendo. O que eu devo fazer? Por exemplo, se você está do lado de uma pessoa que você está o tempo todo bocejando, daqui a pouco você está dormindo e está sendo vampirizado, nem sabe por quê. Então, a questão é se defender. Uma da forma de defender é sair de perto da pessoa. Mas, às vezes, é uma situação, às vezes, indelicada, desconfortável. Você vai ter que ficar ali mesmo. A situação, às vezes, é precária. Às vezes, é teu chefe, por exemplo, que você está ali interagindo com ele e você não está se sentindo bem. Às vezes, é um colega de trabalho, a mesma coisa. Então, como se defender disso? Então, nós efetivamente ensinamos como uma pessoa se encapsular ou trabalhar com as suas energias de modo a que essas interações não interfiram no seu ambiente pessoal. Isso é muito importante, lidar com isso. A mesma coisa, por exemplo, você se depara com uma situação dentro de casa onde, por exemplo, teu filho adolescente, chegou da balada todo alterado energeticamente falando, não consegue dormir, você pode trabalhar as energias do teu filho de modo que ele possa ter uma noite tranquila, serena, e aquela energia toda não seja
passada para dentro do ambiente de casa, afetando todos que estão dentro da casa. Então, é possível fazer, porque a coisa mais séria do processo energético é saber que nós vamos interagindo sistematicamente com todo tipo de padrão de energia quando lidamos com pessoas e levamos para casa. Normalmente nós tomamos banho antes de dormir, mas nós nos limpamos energeticamente dessas energias que nós vamos acumulando ao longo do dia. A grande maioria não faz isso. E com isso, ela pode vir a ter um sono comprometido por conta dessas energias do dia a dia. Então, são muitas pessoas que têm insônia pelo acúmulo de energias que elas ficaram presas à própria psicosfera dela, ou seja, ao próprio corpo delas, e levaram para casa e aquilo não foi limpo. Então, é importante nós fazermos a limpeza dessas energias, ou seja, no nosso ambiente de casa, no nosso quarto dormir, seria o local de melhor, que nós deveríamos ter o melhor ambiente para podermos dormir bem. Então, é o que nós chamamos a atenção. Seria bom fazer a limpeza energética da casa, ou a limpeza energética, principalmente do quarto dormir, para nós termos um sono reparador. E não ter alterações no sono por intrusões energéticas, ou por energias que foram acumuladas ao longo do dia. É uma situação comum a gente, assim, pensar numa pessoa e daqui a pouco o telefone toca. E essa pessoa Toda vez que nós pensamos em qualquer pessoa, esteja ela viva ou morta, isso não importa, até rima, né? Mas o que é importante é saber o seguinte: toda vez que eu lembrar de alguém ou pensar em alguém, há uma conexão energética. Essa conexão estabelece um vínculo, seja ele positivo ou negativo. Então, essa comunicação, ela se estabelece. Por exemplo, se eu vou querer encontrar uma pessoa, uma forma de encontrar efetivamente, ficar pensando nela sistematicamente, em algum momento você vai encontrar essa pessoa. Esse é um fato, e isso ocorre sistematicamente. Então, é pensar em que eu vou entrar em contato com a pessoa na medida em que eu fico conectado. Agora, uma coisa interessante, se eu tenho raiva efetiva de alguém, essa conexão também ela se estabelece. Não é um bom negócio. Se eu tenho raiva de uma pessoa, ou estou magoado com uma pessoa, ou estou de uma forma mais agressiva em relação a uma pessoa, essa comunicação existe. E se a energia dessa pessoa não for das melhores? Eu vou estar sendo contaminado com as energias dessa pessoa. Então, o ideal seria eu pensar sempre bem de todos. Sempre. Por isso que nós, dentro da instituição, temos um curso chamado Efeitos do Perdão, que explica claramente como se estabelece essas conexões e como evitar essas conexões. Então, desejar o melhor para todas as pessoas, tenha sido magoado ou não, tendo algum tipo de ressentimento ou não, supere os ressentimentos, supere as raivas, porque é melhor para o corpo e para a alma, como nós dizemos, ou seja, para toda a nossa manutenção da nossa saúde. Ou seja, ficar com raiva de alguém, ficar magoado em relação a alguém, é uma forma de interagir com as piores formas de energias. E isso afeta a saúde, efetivamente. E superar isso é efetivamente dar o perdão para essa pessoa. Ou seja, é cortar esses vínculos negativos e estabelecer um vínculo positivo. Mesmo que essa pessoa não mude o seu ponto de vista, não tem problema. Você, em relação a ela, mudou seu comportamento e essa conexão energética ela pode se desfazer. Ou seja, a conexão energética negativa ela não está mantida. Com isso, você preserva a sua própria saúde. Isso também é parapsiquismo. Isso, acima de tudo, é um exercício também parapsíquico, onde você vai desenvolver a sua capacidade de anular os efeitos negativos dos pensamentos das pessoas que têm em relação a você. E então vou dizer, né, para os nossos ouvintes que vai acontecer esse curso Efeitos do Perdão com o professor Mário Oliveira no dia 13 e 14 de abril, no próximo final de semana, lá na sede da CIP, que fica na Felipe Vancher, no Discernimento. Então, qualquer maiores informações, você pode ligar para o telefone 45-2102-1421. Aqui temos nossos ouvintes que estão no ar, é o Marconi Maia,
o Guilherme aqui da Rádio RCI, o William Roberto, Carol Botelho, dizendo que excelente tema, parabéns. O Jodelmar Correia e a Patrícia Menezes. Estamos aguardando vocês, as perguntas de vocês. E o que o senhor pode falar mais assim do mal-olhado, né? Uma pessoa, defender de mal-olhado. Também é um fenômeno parapsíquico, né? Olha Que só, você afeta você. quem que vem a ser o mal-olhado? Né? Mal-olhado, na realidade, é uma pessoa, normalmente, que inveja a outra. E quando nós entendemos como funciona o processo energético, vamos entender como é que funciona isso. Por exemplo, uma pessoa que inveja a outra, ela quer vampirizar a outra energeticamente, ou quer afetar negativamente a outra pessoa. Isso, se a pessoa não tiver nenhum tipo de defesa, ou não souber se defender, ou está assim, predisposta, ou tem algum tipo de situação em que ela se sente vulnerável perante essa situação, ela é uma presa fácil para se desequilibrar. Então, a primeira atitude que temos que entender é a seguinte: não ter medo dessas situações, ou seja, entender que aquela pessoa tem direito de ter inveja, não ficar com raiva dela. Se ela tem alguma dificuldade, se ela tem alguma situação de carência, é problema dela. Eu não posso me sentir agredido por fato daquela pessoa sentir inveja de mim. Eu tenho que entender que ela tem direito disso. Agora, eu não posso me permitir ficar sugestionado a isso e me prejudicar. Eu tenho que me defender. E para me defender, eu simplesmente pensar bem dessa pessoa, trabalhar as minhas energias, expandir as minhas energias de tal modo, e isso nós vamos explicar isso com mais detalhes dentro dos cursos que nós apresentamos dentro da CIP, mas o que é importante é pense positivo em relação a essa pessoa, entenda que ela tem as suas necessidades, suas carências, e isso evita efetivamente que você sucumba a essa pressão energética. Com isso, você tenha a melhor defesa que você poderia ter. Se você ficar chateado, se você ficar impressionado com isso, isso acaba te desequilibrando também. Isso não é o ideal. Então, o importante é ter o conhecimento, né? Porque muitas pessoas acham que estão se protegendo com uma figa, um amuleto. O que acontece é o seguinte: se você acredita em alguma coisa, isso funciona, mas não é um amuleto que vai te proteger. Simplesmente o fato de você acreditar que você segurando aquilo, você realmente vai se defender. Então, se você admite que se defende, você não precisa de nada, de absolutamente nada. Às vezes um fixador é mais fácil para uma pessoa ter um amuleto e achar que aquele fixador vai aumentar a tua vontade. Mas o que predomina efetivamente é a sua vontade. Aquele amuleto você pode descartar efetivamente e você não precisa usar isso como um efeito tipo placebo, que funciona, um efeito placebo funciona, mas não é o ideal. O ideal é que você confie no seu pensamento, na sua vontade, na sua decisão de impor efetivamente a sua vontade. E aquilo que você quer efetivamente, você pode conseguir efetivamente. Então, o importante, por todos aqui o nosso papo, é que a pessoa deve ter o conhecimento, né, o básico. E então, o objetivo do nosso programa é passar para os nossos ouvintes a importância desse conhecimento para poder lidar com os fenômenos no dia a dia, até preservar a saúde, né, que o senhor falou. A questão do parapsiquismo é uma situação muito interessante. Por exemplo, a questão dos médios, por exemplo, dentro do espiritismo, tem os médios que se comunicam com o extrafísico, avalia, por exemplo, o futuro, no caso das cartomantes. Isso tudo é uma situação que muitas pessoas, às vezes, dão muito valor a isso. Se elas soubessem que elas podem desenvolver isso e não precisar de intermediários, seria uma autoconfiança que elas iriam adquirir perante estarem submetidos a interferências, às vezes até escusas, de vários médios, né? Quer dizer, tem médios muito sérios, não resta a menor dúvida, mas é sempre uma forma de ter um intermediário para você saber aquilo que era melhor para você.
A melhor pessoa que sabe o que é melhor para você é você mesmo, não é mais ninguém. Você, de posse de ferramentas em que você possa vislumbrar qual é a sua proposta de vida, qual é o seu programa de vida que você veio exercitar aqui. Você não precisa de um médico para dizer isso, precisa de você entrar em contato consigo mesmo, contato com a sua procedência, ou seja, como é que foi o seu curso intermissivo antes de você nascer? O que você se programou para fazer? Então, o parapsiquismo é entrar, acima de tudo, em contato consigo mesmo e saber o quanto você precisa, o que você precisa fazer e o quanto você precisa fazer nesta dimensão. Então, se você for depender dos outros para você se comunicar com essa realidade, você vai estar sempre dependendo de alguém e você dificilmente vai ter autonomia. Isso é um processo que não é dos melhores. E o que nós vamos estar ensinando dentro da Conscienciologia é a autonomia que cada um de nós precisa atingir. E essa autonomia, eu poder me comunicar com diferentes dimensões, poder ter acesso às informações que eu fui adquirindo ao longo das vidas, ou seja, ter as minhas retrocognições, ou ter as lembranças das minhas vidas passadas, saber efetivamente o que é que eu vim fazer nesta dimensão, ou seja, qual é o propósito de vida, qual é o meu propósito de vida nessa dimensão, o que é que eu tenho que fazer efetivamente. Todos nós estamos nesta dimensão para evoluirmos, acima de tudo. E o parapsiquismo é a ferramenta que nós vamos ter para poder ter uma atuação mais brilhante, vamos dizer, mais exitosa ao longo da vida, porque ela vai nos dar pareceres muito importantes. Nós vamos poder avaliar as pessoas com as quais vamos lidar. Vamos avaliar o nível evolutivo de cada pessoa e respeitar acima de tudo, mas dando os limites necessários para as pessoas também não nos prejudicar. Então, muitas pessoas, por exemplo, em função das suas carências, começam a lidar com qualquer tipo de pessoas, ou mesmo casarem-se com qualquer tipo de pessoas, sem fazer uma avaliação prévia da própria realidade. Esse não é o ideal. O ideal é que você possa avaliar energeticamente as pessoas, e nós temos técnicas para fazer isso, para desenvolver isso. Temos técnicas para você poder interagir, por exemplo, se você está muito saudoso com alguém que já morreu, você ter um contato com essa pessoa. É possível saber como ela está depois que morreu. Como é que funciona isso? É desenvolvendo essas capacidades que todos nós temos. Acima de tudo, é treino, muito treino. Então, dentro da Conscienciologia, a pessoa ela é o experimento, e ela é o objeto da pesquisa e é o experimento. Então, existe também uma premissa: não acredita em nada, tem as suas próprias experiências. Sim. Fala um pouco sobre isso. Tá, olha só, quando a gente diz que tem as suas próprias experiências, é um fator importante para não acreditarmos em tudo, nem acreditar em tudo que se fala. Há muito preconceito com relação ao processo parapsíquico, há muito trabalho negativo, ou seja, descaracterizando efetivamente o que vem a parapsiquismo. Muitas pessoas dizendo que isso é coisa do demônio, que a coisa não é bom, isso é perigoso. Então, tudo na vida tem riscos. Até beber um copo de água tem risco. Você não sabe se ela estiver contaminada, tem um risco. Então, parapsiquismo é a mesma coisa. Você vai desenvolver, e a ideia é que nós desenvolvamos para ajudar outras pessoas e nos ajudar. Mas você também pode prejudicar outras pessoas com parapsiquismo. Parapsiquismo nada mais é que uma ferramenta. Então, o objetivo nosso é que, na medida que vamos experimentando, nós vamos tirar conclusões a respeito do que vem a ser o parapsiquismo. E não acreditando, mas experimentando e dando a oportunidade de experimentar esta realidade multidimensional, essa realidade multiexistencial, em que nós vamos formando o nosso conhecimento a respeito do parapsiquismo e desenvolvendo o próprio parapsiquismo. E na nossa evolução, né, quando a gente vem para essa vida, a gente vem com já pai, mãe, irmãos. Isso é uma programação? Como isso acontece no extrafísico? Ok, olha só. Todos nós
Todos nós, quando vimos nascer nesta dimensão, nós trazemos uma programação de vida, ou seja, nós vamos aumentar o nosso cabedal de informações e de aprendizados. Ou seja, se nós estamos nessa vida hoje, já tivemos N outras vidas, nós vamos aqui vir, primeiro, para limpar o nosso passado, muitas vezes ainda comprometido com uma série de imaturidades que nós realizamos. Então, nós vamos vir junto a pessoas às quais nós temos algum tipo de dívida ou algum tipo de esclarecimento a fazer ou algum resgate a fazer. Então, nós vamos estar vindo dentro de uma família para ter os primeiros passos da programação de vida nesta dimensão, ou seja, são as primeiras pessoas que nós vamos ter que assistir, são os nossos familiares, as pessoas mais próximas. E, além disso, nós vamos ter uma série de situações que servem para nós colocarmos diante da programação de vida, diante de situações em que estamos aprendendo, ou seja, vamos acumulando experiências. E na medida em que nós vamos nascendo, morrendo, vamos chegar a um ponto que não vamos precisar mais renascer com esse tipo de corpo, ou seja, nós vamos passar por um outro ciclo de evolução em que não exista mais uma necessidade de um corpo físico. Então, a ideia é que a cada vida que nós passamos, a cada vida nós estamos adquirindo mais conhecimento e mais domínio sobre essa realidade que esse planeta pode nos oferecer. O dia que esse planeta não tenha mais nada para nos ensinar, a gente termina esse ciclo evolutivo e vamos entrar em outro. Mas o que é importante de tudo na medida em que eu ajudo os outros, eu me conheço mais. Na medida em que eu percebo os outros e respeito os outros, eu tenho uma percepção melhor de mim mesmo. Daqui a pouco nós já vamos para o nosso intervalo e vamos deixar uma pergunta para vocês pensarem. Como que a gente pode restabelecer essa energia no dia a dia? Fortalecer o organismo? Tem alguma energia imanente, uma energia natural que nos favoreça, que possamos utilizar? Então, vamos ao nosso comercial. Estamos apresentando o programa Parapsiquismo em Foco. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 14h45. Na Copel, cuidar do meio ambiente e das pessoas é prioridade. Por isso, nossas ações são pautadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Faça parte deste movimento você também. Baixe os gibis da Turma da Mônica em nosso site e ajude a divulgar os ODS na sua comunidade. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado
localizado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos a apresentar o programa Parapsiquismo em Foco. O nosso entrevistado de hoje é o professor Mário Oliveira. E se você quiser nos enviar pergunta, pode ser pelo Facebook, pelo telefone 45-3523-2211 ou pelo WhatsApp 9914-509-11. Temos alguns comentários aqui. A Priscila Menezes também está no ar com a gente. A Nilma Passos. A Doris Mar, ela nos diz: boa tarde. Parapsiquismo é fundamental para antecipar o nosso dia a dia, nossa ProEx. Parabéns pelo tema. Também acabou de entrar no ar a Alzira. Oi, Alzira, tudo bom? Lá de São Paulo. Então, voltamos à nossa questão e o professor Mário vai nos responder. O processo das energias é muito interessante porque nós temos basicamente dois tipos de energia, né? Que ela se desdobra em N outros padrões. Mas os padrões mais básicos são as energias conscienciais, ou seja, aquelas energias das pessoas, do modo geral, que elas estão impregnadas, que nós vamos impregnando nos objetos, nos livros, naqueles objetos em que nós vamos utilizando. Então, esses objetos, em função dos nossos pensamentos, podem estar impregnados de forma positiva ou negativa. Se eu uso um objeto para matar alguém, esse objeto é um objeto que vai ficar impregnado negativamente. Por exemplo, uma arma é um objeto que pode estar bem impregnado negativamente se ele foi utilizado. Uma faca, se foi utilizada para matar alguém, essa faca vai ficar o que a gente chama de bagulho energético. É uma energia consciencial que está impregnada nesse objeto por força da energia que foi utilizada para prejudicar alguém. Então, esse sofrimento impregnado nesse objeto é uma energia consciencial negativa. Uma pessoa que faça um livro, por exemplo, sobre um assunto positivo, um assunto engrandecedor para as pessoas, esse livro está impregnado com energia consciencial positiva. E toda pessoa que pega esse livro sente que há um padrão bacana, que ajuda, que ao ler a pessoa se sente bem, muitas das vezes até percebe o próprio autor falando para você. Então, essa energia é muito positiva. Então, as energias conscienciais são aqueles ambientes em que há uma impregnação dos pensamentos médios das pessoas e nós sentimos bem quando ela é positiva e sentimos mal quando ela é negativa. Existe também a energia imanente, ou seja, aquela energia que ela existe desde que o planeta é planeta. E nós vamos estar percebendo elas melhor com maior intensidade, principalmente naqueles lugares de natureza exuberante. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, em função das quedas d'água, em função da quantidade de água que passa por ali, isso dá uma repercussão energética que é um padrão de energia imanente, ou seja, uma energia da própria Terra estando exacerbada naquele ambiente. Então, uma pessoa que vá, por exemplo, lá, que esteja desequilibrado energeticamente, ele vai se sentir revigorado. E é muito comum, por exemplo, muitas vezes a gente ir às Cataratas do Iguaçu, dar um passeio por lá e voltar em casa e ter uma vontade enorme de dormir, descansar, porque realmente relaxa a pessoa e há um acúmulo excessivo de energia que refaz a todos nós. Isso nos dá um bem-estar tremendo. Isso facilita. Então, uma pessoa que queira, por exemplo, melhorar no seu padrão energético, às vezes ir para um lugar desse onde tenha muita energia imanente e poder absorver essa energia em loco mesmo, isso traz um bem-estar muito grande. Mas também nós podemos fazer essa absorção energética de energia imanente a qualquer distância. Qualquer pessoa que queira absorver as energias imanentes, por exemplo, das Cataratas do Iguaçu, basta, por exemplo, sentar, fechar os olhos, ou deitar mesmo, ou recostar, e trazer na sua tela mental
A imagem das cataratas é como se você se sentisse lá, você vai absorver as energias imanentes lá. Em qualquer lugar do planeta você pode fazer isso e sentir as energias e você sentir o bem-estar que isso traz para cada um de nós. Essa é uma forma de restabelecer as nossas próprias energias, absorvendo as energias imanentes de locais em que tem uma exacerbação maior de energia imanente. É uma técnica parapsíquica, uma técnica energética que facilita e melhora sobremaneira a nossa saúde. Então, nós que moramos aqui em Foz do Iguaçu somos privilegiados, né? Podemos nos reabastecer dessa energia das cataratas presencialmente, né? Não resta a menor dúvida. Mas nós podemos fazer isso à distância também. Também. E o senhor vai fazer uma itinerância por Portugal, e eu gostaria que falasse um pouco sobre a programação. Nós, no dia 25 de abril, nós vamos estar na Ilha da Madeira, Funchal, e a Adriana Lopes vai estar dando o censo de gratidão. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, nós vamos dar o curso 40 manobras energéticas, que é um curso em que as pessoas ficam 3 dias trabalhando as suas energias de modo a entender essa realidade. Esse curso também é dado no Brasil, mas vamos estar no dia 26, 27 e 28 de abril, em Funchal, Ilha da Madeira. Em Lisboa, no dia 4 e 5 de maio, nós vamos falar do despertamento parapsíquico precoce, ou seja, como os educadores, os pais e os parentes podem lidar com as crianças parapsíquicas, com as crianças que têm maior sensibilidade, ou têm uma sensibilidade exacerbada. Como lidar com essas crianças? Tendo em vista a condição de atualmente as crianças virem com uma percepção maior, com uma sensibilidade bem maior e com fenômenos parapsíquicos bem ostensivos. Então é uma forma de preparar esses pais, esses educadores, como lidar com esse tipo de criança que está nascendo atualmente. E a tendência é cada vez mais nascerem crianças parapsíquicas em função dos estímulos que elas estão tendo ao longo das vidas. Nós vamos ter aqui no nosso programa um especial só sobre despertamento parapsíquico. Ok. E no dia 7 e 8 também de maio, em Lisboa, nós vamos estar falando da cultura da dessomatologia, ou seja, uma visão da morte, que a professora Adriana Lopes vai estar apresentando, falando qual é o conceito de morte, o que vem a ser isso na visão da conscienciologia. Depois, no Porto, nós vamos estar no dia 11 e 12 de maio, efeito das interações energéticas com a professora Adriana Lopes, que é mestre em psicologia, e ela vai falar sobre o que ocorre com os processos dessas interações. O que afeta positivamente, negativamente, como melhorar essas interações e como evitar desequilíbrios provenientes dessas interações. E depois, nos dias 18 e 19, nos dias 18 e 19 de maio, também no Porto, nós vamos estar falando de efeitos do perdão, ou seja, como a pessoa poder efetivamente superar os seus traumas de infância, os seus traumas do seu dia a dia, como superar seus ressentimentos, como evitar que esses ressentimentos causem alguma alteração energética em si próprio. Como evitar certas doenças provenidas pela somatização dos ressentimentos, das mágoas, das raivas. É uma forma de flaxia ou de minimizar a atuação maléfica dessas energias ou desses sentimentos que afetam sobremaneira a nossa vida. Então, é saber que ter um bom entendimento desta realidade, ou ter um bom entendimento do que nós estamos fazendo nessa dimensão, nós vamos poder efetivamente perdoar. Para perdoar, precisamos ter efetivamente o conhecimento dos benefícios que esse perdão vai nos dar. Sem uma boa causa, ninguém perdoa. Então, uma boa causa seria a própria saúde. Quem preserva a sua própria saúde vai saber que perdoar ainda é o melhor negócio. E Portugal também, daqui a mês de novembro, vamos comemorar 25 anos de conscienciologia em Portugal, perfeito. Pois é, então também teremos uma programação, e o senhor também estará presente, né? Em novembro, nós vamos ter uma série de atividades, workshops, vamos ter um ECP1 também lá em Portugal, e nós vamos estender
essa programação também para a Suíça, ou seja, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, nós vamos estar dando um curso 40 manobras na Suíça. Então, já convidamos a todos, quem puderem participar da comemoração dos 25 anos de Conscienciologia em Portugal. Vamos ter uma série, o evento começa no dia 1º de novembro, e nós vamos até 17 de novembro e na Suíça. Mas quem quiser participar é só entrar em contato com a CIP e nós damos todas as orientações possíveis para a participação desses eventos. Bem, estamos quase encerrando o nosso programa. Professor Mário, o senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Ok. Parapsiquismo é uma ferramenta que nos tira muito do buraco, porque nós podemos estar nos avaliando energeticamente, sabendo que todo desequilíbrio inicial começa nas nossas energias, ou seja, qualquer doença que vá surgir no nosso corpo, primeiro surgiu na nossa psicosfera, nas nossas energias. Então, se nós estivermos atentos aos nossos padrões energéticos, às nossas alterações, nós podemos evitar uma série de contratempos. Ao mesmo tempo, se nós temos algum tipo de desequilíbrio já orgânico, físico, ao trabalhar com as energias, nós podemos estar evitando uma série de contratempos. É dominando a energia que nós vamos poder manter uma saúde mais estável e uma longevidade maior. Saber também que nós podemos, com as nossas energias, ajudar pessoas que estejam ao nosso lado. É uma questão de treino, acima de tudo. Aquela mãe que precisou ir na benzedeira para poder tirar o filho da questão de estar amuada, etc., ela pode fazer isso por ela própria mesma. Então, ter autonomia para ajudar os outros, ter autonomia para evitar contratempos de ordem energética, isso é o nosso dia a dia. Nós podemos estar efetivamente atuando. É uma questão só de competência e exercício, acima de tudo. E convidamos a todos a participarem sempre desse programa, que vai nos ajudar muito a entender melhor o que vem a ser parapsiquismo e como atuar com essa ferramenta. Professor Mário, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. Vamos encerrar agora o nosso programa e estarei de volta na próxima quarta-feira, às 14 horas, de 14 às 15 horas, e a nossa próxima convidada é a professora Neide Lázaro. O tema será Conhecendo os Fenômenos Parapsíquicos. Ok, obrigado a todos. Então, lembre-se sempre, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Obrigada a todos, boa tarde. Você ouviu na Rádio RCI Iguaçu, programa Parapsiquismo em Foco. De volta na próxima quarta, às 14h. Atenção você!